Fala guerreiro, seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, David Duarte. O vídeo de hoje vamos ver aula de direitos humanos, aula 2. Já vimos a aula 1, contexto histórico, e falamos um pouquinho ali dos direitos de primeira geração, né? Então hoje vamos ver o conceito de direitos humanos, o que são esses direitos humanos e quais são as suas características. E falar sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarta e quinta geração desse tal de direitos humanos. Vamos lá então, sem mais delongas, direto para o vídeo. Vem! Vamos lá então, conceito de direitos humanos, anota aí. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, independente de cor, raça, credo, não importa. A ONU define assim, direitos humanos são para todos indistintivamente. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a cada um deles. A lei dos direitos humanos, a norma dos direitos humanos, obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades. Usufruindo dos seus direitos humanos, devem respeitar os direitos humanos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Essas são as definições trazidas pela própria ONU, quando explica o que são direitos humanos. Tá anotando aí? Vamos lá. Papel e caneta na mão e anota as principais características dos direitos humanos. É com base no professor Paulo Bonavides, aqui no Norberto Bobbio, são grandes juristas e doutrinadores que falam sobre isso, tá? Então anota aí. Principais características dos direitos humanos. A primeira característica dos direitos humanos é a historicidade. Esses direitos surgem nos contextos históricos. Vamos ver quando falarmos sobre as gerações ou as dimensões desses direitos humanos. E quando eles são positivados nas constituições, tornam-se direitos fundamentais. Anotou isso aí? Historicidade, primeira característica dos direitos humanos. A segunda característica dos direitos humanos é a imprescritibilidade. Eles são imprescritíveis. Ou seja, os direitos humanos fundamentais aí, eles são permanentes e, por isso, não se perde com o decurso do tempo. A terceira característica, vai anotando aí, pessoal, é a irrenunciabilidade. Os direitos humanos fundamentais não podem ser renunciados. Eu não posso chegar lá e falar assim, não, eu não quero que se aplique os direitos humanos à minha pessoa. Não existe esta possibilidade, tá? Então, eles são irrenunciáveis. Anota aí, a quarta característica dos direitos humanos, a inviolabilidade. Os direitos humanos não podem ser desrespeitados, sob pena de responsabilização de quem o fizer, né? Então, quarta, inviolabilidade. A universalidade, ou melhor, a universalidade. Os direitos humanos fundamentais são dirigidos a todo ser humano, sem distinção. Viu que nós falamos isso nos conceitos, né? Então, ele se aplica a qualquer ser humano. Quando falamos assim, os direitos humanos de preso, né, da pessoa presa, nós estamos estudando para o concurso aí. Na verdade, esses direitos humanos que o preso tem, a pessoa presa tem, todas as pessoas têm, tá? Então, os direitos humanos são aplicados a qualquer pessoa, a todas as pessoas, independente da sua situação. Então, presa ou em liberdade, tá? Do sexo masculino, do sexo feminino, de qualquer raça, de qualquer cor, não de qualquer religião, não tem distinção, tá bom? Então, universalidade, anotou? Vamos para a próxima característica dos direitos humanos. Complementariedade. Os direitos humanos fundamentais devem ser aplicados de forma conjunta. Eu não analiso apenas um direito humano, eu não analiso somente o direito à vida, tá? Às vezes ela é relativa, nós vamos ver que é mais uma das características. Então, quando eu analiso os direitos humanos, eu analiso ele no contexto geral, todos os direitos humanos. Não adianta eu ler, interpretar uma norma de forma isolada, gramaticalmente, tá? Nós analisamos sistematicamente, tá? Esta é a forma de você fazer uma análise de normas e regulamentos, tá? A outra característica dos direitos humanos é a inalienabilidade, pois a ninguém é permitido abrir mão da própria natureza, tá? Então, eu não posso ir ali e negar, eu não posso ir ali e abrir mão, tá? Dos meus direitos humanos. Já falei isso, né? Eu falei isso na distinção ali na universalidade, mas na verdade é na inalienabilidade. Eu não posso alienar
eu não posso vender o meu direito, eu não posso dispensar o meu direito à vida, do meu tratamento com dignidade, tá? Sem preconceito, sem racismo, com racismo, né? Perdão. Então, eu não posso permitir alienar, vender, doar, abrir mão desse meu direito, tá bom? Os direitos humanos fundamentais, ele também tem a sua marca como característica a efetividade, ou seja, tem a efetividade garantida pelo poder público. Então, eu não posso, o poder público tem o dever de promover os direitos humanos, tá? Essa característica da efetividade. E ainda, outra característica importante dos direitos humanos fundamentais é a interdependência. Os direitos fundamentais, os direitos humanos são autônomos, mas mantêm interseções para assegurar a sua efetividade. Então, nós vimos lá, nós vamos encontrar direitos humanos no ECA, nós vamos, Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, vamos encontrar direitos humanos na Lei de Execução Penal, vamos encontrar direitos humanos na própria Constituição Federal, né, quando fala no artigo 5º, simplesmente ali no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, enfim, está ali garantido. Isso são direitos humanos. Tá? Outra característica muito importante que nós temos que memorizar aí para a nossa prova é a relatividade ou a limitabilidade. Tá? Os direitos humanos, eles não possuem natureza absoluta. Por exemplo, o direito à vida, por exemplo, né? Ele pode ser relativizado no caso de guerra. Né? Então, no Brasil existe a possibilidade de uma pena de morte? Sim. No caso de guerra declarada, está lá no artigo 5º, inciso, deixa eu lembrar aqui, acho que 48, se não me engano, ele fala da possibilidade da pena de morte em caso de guerra declarada. Então, o direito à vida, por exemplo, que é o maior bem que nós temos, né? Ele também é relativo. Tá? Ele não é absoluto, não tem essa natureza absoluta. Esses são os principais. Existem outras classificações dos direitos humanos, tá? Das características dos direitos humanos, mas essas são as principais características que você precisa saber para a tua prova, tá bom? Se você estudou e viu outros, mas eu vi mais uma outra, mais uma outra de um outro. Essa é a classificação de Paulo Bonavides, ali que a gente fez Paulo Bonavides no Alberto Bobbio, mas existem outras classificações sim. Então, você pode, sem nenhum problema, isso aqui é apenas uma das possibilidades didáticas de você entender os direitos humanos. Bom, vamos continuar aqui, vamos falar sobre as gerações, as dimensões dos direitos humanos. Né? O que é isso, David? Bom, os direitos humanos são divididos classicamente em 3 dimensões, ou 3 gerações. Nós falamos um pouco na primeira aula sobre o contexto histórico, né? Falamos da primeira geração, lembra a liberdade? Então é muito importante te relembrar lá, na primeira aula de direitos humanos, que a gente falou sobre também lá o lema principal da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, tem tudo a ver. Só lembrar desse lema que você vai lembrar, não vai confundir as dimensões. Então, a primeira dimensão, ou os direitos humanos de primeira geração, são considerados os direitos de liberdade, direitos civis e políticos. Tá? Direitos de liberdade, direitos civis e direitos políticos. Lembra a liberdade, que a gente trabalhou bastante isso, né? Ele também é um direito negativo do Estado, vamos chamar assim. Um não fazer do Estado, né? Esses direitos aqui incluídos na primeira geração são aqueles nasceram lá no século XVIII, quando emergiu o Estado liberal, quando saímos lá do feudalismo também para o capitalismo, e que vem o Estado liberal. Então ele se opunha ao Estado absolutista ali, até então dominante na Europa, né, com o próprio feudalismo. Então eles tratavam especialmente dos chamados direitos negativos, por exigir um não fazer por parte do Estado, em favor da liberdade do indivíduo. Então, o Estado mínimo, né? Então, desde esses direitos humanos de primeira geração, são essa liberdade, o direito à propriedade, o direito ao Estado estar fora, ficar fora do particular, tá? É um direito negativo, o não fazer do Estado, por parte do Estado, em favor da liberdade de cada indivíduo, tá? Então, isso foi a primeira geração dos direitos humanos. Também os direitos civis, né? Especialmente aqueles ligados à propriedade.
e os direitos políticos, com ênfase na participação política. Nós tínhamos um Estado absolutista e agora passamos a ter, em alguns locais, além da monarquia, nós tínhamos a república também em alguns países, né? Então, a participação política, esses são os direitos humanos de primeira geração ou primeira dimensão. Tá? Então, lembra lá da liberdade. O segundo é igualdade. Né? Lembra do segundo lema da Revolução Francesa? São os de segunda geração, surgiram no século XX, com as expressões decorrentes do processo da industrialização crescente, o impacto do crescimento demográfico, o agravamento das disparidades sociais e o surgimento do Estado Social. Lembra ali no pós-guerra, em especial, da Primeira Guerra, né? Então, e esse Estado Social veio para tentar amenizar o sofrimento, a pobreza. Então, o Estado Social vem e ele objetivava, em suma, a realização da justiça social. A partir disso, os direitos fundamentais, os direitos humanos, adquiriram também a sua acepção positiva agora, passando o Estado a atuar por meio de políticas públicas, né, por condições dignas de vida para uma parcela da população que permanecia à margem da sociedade. Então, assim foram consagrados os direitos correlatos à igualdade. Tá? A igualdade, tais como os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos econômicos. Tá? Então, lembre-se lá, na segunda geração, ele vem depois ali da Primeira Guerra Mundial, em especial, que se alastra a pobreza no mundo, na Europa, né? Muitas guerras ali na Europa, então nós temos uma pobreza muito grande, muita gente com dificuldade para comer, para sobreviver. Então, nasce essa segunda geração de direitos humanos, a segunda dimensão, que é parte desse processo de industrialização crescente, crescimento demográfico, também as guerras, né? Então, o Estado tem que atuar. Se no primeiro momento, na primeira geração, o Estado não tinha que atuar, o Estado liberal, agora ele se torna um Estado social. Ele entra para poder tentar amenizar, dividir, apaziguar, dar direitos sociais, culturais, direitos econômicos a essa população. Tá? Por fim, os direitos sociais, os direitos humanos de terceira geração, são aqueles consagrados ainda também aqui no século XX, né, século passado, e são marcados pelos direitos de caráter coletivo, o direito difuso. Tá? Ou seja, quando o indivíduo deixa de ser considerado isoladamente para que a coletividade ganhe espaço. Estão ligados à ideia de que é fraternidade e solidariedade. Aí nós voltamos lá, não é mesmo? Na questão do lema da Revolução Francesa, lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós temos aqui a fraternidade, a solidariedade, tá? Como lema, como os direitos fundamentais, os direitos humanos de terceira geração. Então eles devem existir entre os diferentes povos na fruição dos bens considerados indivisíveis e imprescindíveis da existência das presentes e das futuras gerações. Quer ver? Direito ao meio ambiente saudável, por exemplo. Então é um direito humano de terceira geração. Todos têm direito a um meio ambiente saudável. Então, preservado, inclusive as gerações ainda que nem vieram. Tá? A proteção do patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural. Tá? A paz. São direitos coletivos, direitos difusos, direitos das pessoas que eu não consigo dizer, mas são várias pessoas, são muitas pessoas, são todas as pessoas, ao progresso, tá? E também ao desenvolvimento. Hoje nós também falamos, gente, de direitos humanos, direitos fundamentais de quarta, de quinta geração, já se fala, né? Tem algumas pessoas que falam ali, o professor Paulo Bonavides mesmo fala que os direitos de quarta geração não é consenso, tá? Os que estão consagrados é o primeiro, segundo e terceira geração, mas os de quarta geração estão se falando aí no direito à democracia à informação e ao pluralismo jurídico, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente aí, não está completamente apaziguado, mas até porque as doutrinas trazem um pouquinho diferente, mas Paulo Bonavides traz aí que é o direito à democracia, o direito à informação correta, né, por conta dessas fake news também. Roberto Bobbio traz a bioengenharia, né? Traz a bioengenharia como um direito de quarta geração. Paulo Bonavides ainda traz como direito de quinta geração, o direito à paz, que nós vimos ali na terceira geração, né? Mas já subdividindo, Paulo Bonavides traz direito à paz, por exemplo, como um direito de quinta geração. Um direito de sexta geração, por exemplo, sexta geração se fala, né? É o direito à água potável, o acesso à água potável.
tá? Então são direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, que são divididos, de um contexto histórico, ele vem trazendo isso no contexto histórico, tá? Então, era importante você saber, porque geralmente cai na prova. Nós vimos uma provinha, né, da GPEM 2019, que nós fizemos na aula 1 de contexto histórico, onde caiu essa questão de direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração. Então, é bom ficar esperto, é bom saber as características principais dos direitos humanos fundamentais, tá? Porque isso também sempre cai na nossa prova. Vamos treinar agora? Vamos fazer uma provinha? Então, vem com o tio. Então, bora fazer uma questãozinha da FCC para a gente treinar, tá? É importante a gente treinar e você entender esse tal de direitos humanos e essas características tão importantes aí. Vamos para a tela do computador, então? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá para dar uma olhadinha aqui, ó. Tá lá. FCC 2018, Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá? Dá uma olhadinha. Uma vez estabelecidos os direitos humanos, não podem ser retirados do ordenamento, em razão do princípio da interrelacionalidade, indisponibilidade, inerência, vedação do retrocesso ou inesgotabilidade. Qual que é a resposta certa, né? Então, essa é uma questãozinha de prova que a FCC pediu lá em 2018 na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, é importante, vou dar um tempinho para que você pense aí e responda com tranquilidade essa questão. Questão fácil, tá? Então, das características dos direitos humanos. Beleza? Parou, travou o vídeo, pensou? Já voltou. Então, é porque você já respondeu. Bora lá de novo. Vamos ler de novo a questão. Uma vez estabelecidos os direitos humanos, não podem ser retirados do ordenamento em razão do princípio da letra A, interrelacionalidade, letra B, indisponibilidade, letra C, inerência, letra D, vedação do retrocesso ou letra E, inesgotabilidade. A resposta certa aqui, gente, é a letra D, vedação de retrocesso. Ô, professor, mas nós não falamos sobre isso, o senhor não falou nada. É verdade, mas lembra que eu falei para vocês, olha aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês que aquelas características que eu falei agora são apenas algumas, tá? Então você tem que voltar o quê? A prova demonstrou o quê? Que você deve voltar a estudar e estudar mais direitos humanos, tá bom? Porque vai cair na sua prova e só treinando, estudando e fazendo questões é que você vai garantir a tua vaga, beleza? Show de bola? Gostou da aulinha? Deixa o like do tio mesmo, que aqui é só para assinante, eu sei. Obrigado por você estar aqui conosco. Lá no grupo do Zap temos muito mais informações. Se você é assinante, presta atenção, e não mandou teu número de telefone ainda para o tio aqui, não está no grupo do WhatsApp, manda pelo Instagram, no direct, pelo Facebook, manda para mim o teu número de telefone, manda um alô lá no meu WhatsApp, para que a gente possa incluir você no grupo. O pessoal está estudando, está chegando a hora, está chegando o edital, e essa matéria cai com certeza, e você precisa saber, beleza? Uma boa semana para você, uma boa semana de estudos, né? Domingão ainda dá tempo de você estudar mais, tá bom? Então, vida que segue, bons estudos, e nos vemos lá no final, na linha de chegada. Um abraço.